Senhor Jesus, irmã Márcia, irmã Wanda, Luciana, Deuseni, acho que é a Ide, umas criancinhas ali, Mariluza, Camila, Rosa. Hoje nós temos uma aniversariante, a Rosilda, está ficando mais jovem hoje. Que Deus abençoe a Rosilda, nós vamos estar orando por ela, né? Os irmãos podem passar uma mensagem aí de parabéns já, né? Eu acredito que ela vai entrar, se ela não entrar, ela vai ouvir, vai ver depois, né? Pai do Senhor, Érica Navarro, filha da nossa irmã Sueli, do Renato Bertolini, seja bem-vinda, Deus abençoe. Irmã Simone, Vera Lúcia Toledo, Senhor seja glorificado nas nossas vidas, né, irmãos? Irmã Cleide, como está sua irmã Cleide? Irmã Neuza, estava hospitalizada, irmã Cristiana, Pai Senhor Jesus, dá notícia para nós. Hoje nós temos aqui, fiz a lista, né, dos nomes, para os irmãos estarem lembrando sempre. A nossa irmã Mariazinha, esposa do presbítero Florentino, que congrega conosco, eu peço para os irmãos estarem colocando ela em oração. Ela não participa das lives, mas sempre que ela tem mandado mensagem, ela vai estar fazendo uma cirurgia. Ela caiu, quebrou o punho, e ela vai estar fazendo uma cirurgia hoje às 5 horas da tarde. Ela vai estar internando agora, meio-dia, e às 5 horas da tarde, então ela vai passar por essa cirurgia. Então peço para os irmãos estarem colocando, né, nossa irmã, Pai Senhor Meire. Irmãos, não esqueçam de ir no curtir e colocar, curte lá para o nome de vocês e para a lista de oração. Porque às vezes eu olho, eu vejo vocês que entram, depois eu sempre entro para ver as mensagens, né? Que às vezes na hora da palavra eu não consigo ver todas as mensagens. E daí eu entro e vejo que algumas pessoas que às vezes participam da live não clica no curtir. E aí à meia-noite a gente faz a oração e eu tenho ido lá então e falado para os irmãos estarem colocando, curtindo para o nome e para a lista de oração, amém? Inclusive ontem, orando, eu não conheço, eu acredito que é do rol de amizade da irmã Sueli, do irmão Renato Bertolini, a Estela Mares. Eu estava orando, ela era praticamente a segunda da lista. Eu começo sempre de baixo para cima, a segunda da lista, e Deus dava uma visão com a Estela. Pai Senhor, socorro, minha irmã querida, seja bem-vinda. Amém. Vamos estar orando, né, para Deus resolver essas causas aí, em nome de Jesus. Então a Estela Mares, Deus mostrava ela na direção de um veículo, e a Clarinha, ela ali na direção do veículo, e Deus estava usando a vida dela para abençoar uma pessoa. E a Clarinha, ela abençoando uma pessoa. Não sei se alguma atitude, financeiramente, não sei, algo que Deus mostrou assim que ela vai estar ajudando uma pessoa. E Deus mostrava uma caneta na mão da Estela Mares e ela assinando um documento. Então, receba, Estela, não sei se você vai estar entrando aí depois para ver a live, o que Deus mostrava ontem. Então, uma bênção, né? Que o Senhor está te usando para abençoar outra vida e também está te abençoando, não sei se com um contrato, um documento, uma assinatura. Deus mostrava você assinando um algo. E eu creio que é bênção, em nome de Jesus. Então, a nossa irmã Mariazinha, que vai estar fazendo a cirurgia,
A nossa irmã Neuza, nós estamos orando, prima da irmã Cleide, que está com trombose, que estava internada, não sei se continua internada. O Lorenzo, que é a irmã Rosana Lobão pediu, que está com os rins paralisados, ainda não tivemos notícia. O Fernando, que é sobrinho da nossa irmã Meire, a irmã Sueli, que são irmãs, que está com depressão, a gente está orando. Até eu falei que se os irmãos puderem compartilhar alguns louvores com a nossa irmã Meire, para ela estar compartilhando com o irmão Fernando. E o louvor ele liberta, né? Então eu peço para os irmãos dar uma atenção e compartilhar. Obrigada, viu, irmão Renato Bertolini? Eu vi o louvor que você me mandou ontem, do Agnaldo Raiol. É bênção, né, meu irmão? Quando Deus faz a obra. Então a irmã Meire pediu para o Felipe, para a Bruna e filhos. A Jerusa tem sempre pedido pelo João Paulo, que precisa muito das nossas orações, que é a situação de vício. Neto da nossa irmã Cida Corsa, que às vezes entra aí, né, na live que houve. Então vamos estar afinco aí todos nós orando pelo nosso irmão João Paulo. O Gabriel, filho da irmã Rosa também, que é caso de vícios. A Ana Rita, irmã da missionária Selma, que está na Bahia, inclusive, por conta dessa situação da sua irmã Ana Rita, que está com problema no coração, mas graças a Deus já está respondendo, mas nós continuamos em oração. O Douglas, filho da nossa irmã Wanda, que precisa de uma grande libertação. A Grazi, que precisa de uma porta aberta, também filha da irmã Wanda. O Dinael, sobrinho da nossa irmã, que está nos vícios, precisa de uma libertação e também de uma porta de emprego. O Jorge, né, que está fazendo bico, precisa de uma porta definitiva. A Helenice, que a nossa irmã Aline pediu oração por ela, que está na fila, esperando o transplante de rim. A Laís, que Deus já mostrou, e essa porta de emprego ela vai passar por ela em nome de Jesus. O Renato Bertolini, que nós estamos aí todos os dias orando e estamos aí em comunhão, e o Senhor tem cuidado do nosso irmão. O José Divino, que a nossa irmã Cristiana pediu, né? Deus está abrindo uma porta de emprego e também está sendo liberto, né? E a Helena Durão, ela entrou há uns tempos, participou de algumas lives, é uma irmã que congregou conosco ali em São Paulo por muitos anos, praticamente nossa filha na fé. E ela recebeu a bênção, irmãos, através das nossas orações. Ela estava com as artérias entupidas, estava muito preocupada, talvez tivesse que passar por alguns processos, né? E ela recebeu a bênção. Ela fez os exames e não deu nada. O médico já liberou ela completamente. Ela estava muito ansiosa por conta dessas artérias que estavam entupidas, não estava podendo exercitar, não estava podendo fazer muitas coisas, mas graças a Deus ela fez os exames e os exames deram normal. O nosso irmão Renato Rodrigues, que a gente tem orado todos os dias, pedindo para Deus colocar oxigênio, né, no pulmão, no cérebro, no sangue, também graças a Deus já está melhor, mas a gente não deixa de orar, viu, meus irmãos? Então eu creio que é bênção, nós estamos unidos num só propósito. O Senhor fala na união, e através da nossa união, da nossa oração, o Senhor tem feito grandes coisas, porque não somos nós, né, irmãos, que fazemos, é Deus. Então, quando nós colocamos na presença dEle, Ele ouve a nossa oração e manda a resposta para nós. Amém? Então, hoje o Salmo de número 2, que eu dei o título aqui, Tu és o meu filho. Então nós vemos que 1000 anos antes da missão de Jesus, do ministério de Jesus, o salmista Davi, ele profetizou dentro desse salmo de número 2, sobre a exaltação de Jesus como rei, como soberano, como Deus. Então aqui nós até vamos ver a confirmação, porque esse salmo, ele não fala para nós que foi o salmista Davi quem escreveu, mas o apóstolo Pedro, ele confirmou aqui em Atos 4, do versículo 25 ao 28, dizendo sobre essa profecia de Davi, no Salmo 2. Então, depois da vinda de Jesus, o apóstolo Pedro
confirmou o salmo que Davi tinha dito lá, o que ocorreria, né? 1000 anos antes da vinda de Jesus. Diz assim, Atos 4, 25. Então Pedro falando, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, em Jerusalém, né? Eles se juntaram contra Jesus e já tinha sido profetizado isso por Davi, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Então nós vemos dentro dessa profecia de Davi no Salmo 2, que se cumpriu lá na frente, né? Através do apóstolo Pedro, então, confirmando essa profecia. E esse salmo profético, ele preveniu o conflito, então, entre Jesus Cristo e os seus inimigos, e anunciou de antemão, antecipadamente, o resultado da glória de Deus. Então, aqui ele já sabia que Jesus seria rei, que seria glorificado, né, através do Pai. E nós vemos a rebeldia dos homens, que se apresenta na forma das suas tentativas arrogantes de se livrarem do domínio divino. Irmãos, isso ainda existe na terra, né? Vamos ver aqui no versos 1 do Salmo de número 2. Salmo de número 2, que diz assim, do 1 ao 3. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então aqui eles estavam tentando pegar Jesus, estavam fazendo com que a fúria do inimigo usado pelo adversário, né, contra Jesus, eles se levantaram e fizeram, né, mataram o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso Deus, mas ele venceu. Então nós vemos aqui a rebeldia desses homens arrogantes, que se achavam, né, capazes, se acham capazes de se livrar de Deus, negando a autoridade divina. Então nós vemos que o Pai, ele reage com risadas, são pior do que formigas, tentando derrubar Deus, né? Um elefante. Imagina formiguinhas tentando derrubar um elefante, né? Um exemplo que a gente está dando. Então os homens, eles se levantam contra o soberano, mas Deus, ele vê lá dos céus. E qual é a reação de Deus? Fala aqui no versos 4 e 6, do 4 ao 6. Deus ri-se, aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, construí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então aqui, né, Davi falando que esses que se levantam contra Deus, Deus vai rir dos altos céus, Deus ri, né, e vê que eles são tão pequenos, mas muitas vezes a força do homem não apresenta nenhuma, muitas vezes não todas as vezes, nenhuma ameaça para Deus. Mas às vezes atrapalha, né, a obra do Senhor. Então Deus, ele ri e zomba dos homens arrogantes e mortais e se exaltam diante do Deus eterno. Nós temos visto quantos, né, muitas vezes se acham tão poderosos, tão capazes
mas nós sabemos que poderoso e capaz é Deus para realizar todas as coisas. Então a resposta do Filho de Deus, ele demonstra a sua aceitação e a sua missão pelo Pai. Nós vemos aqui então Jesus, ele falando do versículo 7 e 8 e 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Então aqui Deus falando para Jesus, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E é isso que Jesus vai voltar como juiz, né? Quando ele voltar, ele vai voltar com vara de ferro, fala lá em Apocalipse, para reger sobre o mal, sobre a maldade, né? Então aqui o Senhor já tinha falado para ele: pede-me o que quiseres e eu te darei todas as nações como herança. E todas as nações são herança de Deus, né? Então nós vemos que quando o homem, esse salmo, ele termina com apelo para os homens, começando com os que se exercem poder sobre outros. Então, quando você tem alguém ao seu poder, você está acima dele. O Senhor fala aqui no Salmo de 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que em Deus se refugiam, os que nele se refugiam. Então, quando o homem se depara com a grandeza de Deus, a única resposta, irmão, sensata é a humildade, é a submissão. Aqueles que temem e tremem diante de Deus descobrem a alegria e a proteção que somente o nosso Deus, o soberano, o eterno, pode nos oferecer. É importante entender a missão de Jesus Cristo como Salvador e também como expressão, né, de gratidão, nós adorarmos a Deus como Rei e autoridade total sobre todos, irmãos. Nós não devemos temer, como nós recebemos um pequenininho, também nós recebemos o presidente. Nós temos que ser uma só pessoa em todos os lugares, sabendo que o grande, o poderoso é Deus, que domina sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então essa palavra é uma palavra de exortação para nós, ao mesmo tempo de confiança, para nós a cada dia nos estarmos mais submissos a Deus, adorando, voltado para Ele, sabendo que todo o poder Ele tem e tudo Ele rege. E Deus prometeu para ele aqui no Salmo 2, através de Davi e tantas outras passagens da Bíblia, que ele dominaria sobre toda a terra e céus. Irmãos, sobre os céus, toda a autoridade celestial está sob o comando de Deus, de Jesus, né? E o Espírito Santo que habita em nós é tremendo, ele move. Muitas vezes você faz algo, você nem sabe o que está acontecendo, mas o Espírito Santo que habita em você, ele está direcionando a sua vida, ele está conduzindo as tuas palavras, as tuas atitudes. Basta você estar na direção. Deus, eis-me aqui, faça de mim segundo o teu querer e a tua vontade, usa-me para os teus propósitos. O Senhor, ele faz, viu, meus irmãos? Basta a gente se dispor, né? Nos entregar completamente para ele. E ele faz isso por nós, porque ele é Deus e ele nos ajuda. Amém? Vamos orar então por essas vidas, parabenizar a nossa irmã Rosilda. Graças a Deus
mais um ano de vida, com saúde, com paz, com graça, e todos os nossos irmãos que estão aí. Senhor, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer pela vida da Rosilda, que está aniversariando hoje, por toda a sua família, o Pedro, o Daniel, a Yasmin, Deus, o Theo, o Gael, o Felipe, a Carol, o Pedro Antônio, todos, ó Pai, que estão ao redor deles, os parentes de perto, de longe, abençoa, Senhor, cuida de todos os detalhes para tua filha, que é uma batalhadora, guerreira, que está sempre aí, Senhor, lutando, estendendo a mão para aquele que precisa. Ajuda, Senhor, a tua serva. É o que nós te pedimos e te agradecemos por esse dia especial, que é o aniversário da nossa querida irmã Rosilda. Em nome de Jesus, abençoa e traga as tuas ricas bênçãos, sorte sobre a vida dela e da família, em nome de Jesus. Também esses nomes que nós falamos, nós não vamos repetir, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Meu Deus, os irmãos que estão aí postando agora, que eu ainda não vi, que estão pedindo oração, que precisa, Senhor, de uma bênção. Deus, a nossa irmã Socorrinha, que precisa aí resolver uma causa. Ajuda a tua serva, Senhor, abençoando, sabendo, ó Deus, que o Senhor está no controle, que se for da tua vontade vai acontecer, se não for a porta vai se fechar, porque Deus é assim que o Senhor age, quando é bênção flui, quando não é, Senhor, ó Pai, ó Deus, impedimentos, e que a tua filha, Senhor, possa, ó Deus, tomar a posição e saber que se for para acontecer, o Senhor está na frente e vai fluir. Se não for, Deus, o Senhor não vai permitir. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos nessa hora, dando paz, dando saúde, dando graça, dando, Senhor, submissão a Ti, ó Pai, ao Teu reino, Deus, seja ó Deus, autoridades celestiais que o Senhor envia na terra, porque o Senhor envia, o Senhor tem poder, mas estão sobre o Teu domínio. Nada, Deus, é o intercessor, o Senhor é o Pai, então nós estamos indo direto a Ti, porque assim a Tua palavra nos ensina, que é o Senhor que nos responde. Abençoa os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amo vocês, se cuidem, ficam com Deus, até amanhã, ao meio-dia, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar juntas, Rosa, Cristina, Rosilda, Jerusa não pode estar, Santuza, mas nós estamos aqui representando vocês, viu?